seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o programa Daqui para Frente, na TVT, a TV da Trabalhadora e do Trabalhador, e na RBA, Rede Brasil Atual. Uma alegria ter aqui conosco você, que sempre nos prestigia. Muito bem, estamos no Natal. E a pergunta da gente é justamente o que é o Natal? Lá em Lucas capítulo 2, a partir do verso de número 6, diz assim, na verdade, a partir do verso de número 4, e subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E, no mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Muito bem, é Natal. E o que é o Natal? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Talvez seja melhor a gente começar conversando sobre o que não é o Natal. Não é isso mesmo, William? O que você me diria? Eu sei que você tem duas meninas lindíssimas, uma chegando na adolescência, outra ainda na primeira infância. É verdade que você, inclusive, orientou-as a fazer uma cartinha para o Papai Noel, William? Conta aí, abre o coração, meu irmão. Então, Ari, precisamos realmente recuperar esses símbolos natalinos, inclusive o Papai Noel. Inclusive o Papai Noel, que é o Pai Natal, né? Noel é uma palavra francesa. E nós chamamos Pai Natal. Papai Noel, Pai Natal, é um personagem inspirado em um cristão turco que viveu no século IV, chamado Nicolau. O Nicolau, ou São Nicolau, ele costumava colocar anonimamente um saco com moedas de ouro na chaminé das casas que estivessem em dificuldades financeiras. Inclusive, até uma ajuda dessa que ele fez, auxiliou uma família a não vender a própria filha. Então, o Papai Noel é esse símbolo de generosidade, de caridade, de solidariedade ali. E não é um símbolo de consumismo. Infelizmente, hoje, o Papai Noel é um símbolo de consumismo. Só que o que a gente precisa resgatar é esse Pai Natal, esse Papai Noel, que de fato é um símbolo de generosidade, de caridade, de solidariedade, de alguém que realmente vê o ser humano não pelo aquilo que ele tem,
mas por quem ele é, né? Bom, então a gente tinha de avisar os comerciantes que a ideia do Papai Noel é exatamente o contrário de tudo que eles fazem, né? Porque o que o pessoal tem transformado é o Natal numa festa de consumo, né? Ou seja, o irmão Nicolau, lá do século IV, como você falou, ele foi inspirado por Jesus, que é o maior de todos os presentes, o presente da própria Trindade, o Deus eterno, que manda o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como diz João 3,16. E aí o Nicolau, inspirado nesse presente maravilhoso dado pela própria Trindade, o Deus eterno, que é enviar o próprio Filho, uma das pessoas da Trindade, o Deus Filho que se faz homem, aliás, se faz criança, né? Se Exato. faz criança e nasce em situações muito angustiantes, porque não tem lugar para ele, então ele nasce no curral, né? Nasce no curral, é deitado numa manjedoura. Então, Exato. o José, o pai dele, é pai adotivo, né? Porque ele é o filho de Deus, miraculosamente nasce de Maria. E o José, que era um artesão, né? Que é um carpinteiro de primeira mão, fez as adaptações que pôde e adaptou da manjedoura, o lugar onde os animais comem, ele adaptou uma caminha para a criança que, envolta em panos, foi colocada lá. Então, o Nicolau que o William falou se inspirou nesse grande presente, não é? E baseado nisso, William, baseado que o Natal é o presente de Deus para a humanidade, que inspirou o Nicolau e que o comércio desvirtuou e caiu nesse consumismo barato, o que a gente devia fazer, então, pensando no Nicolau, num país como o que nós estamos vivendo hoje, William? Hoje nós estamos vivendo um país que tem, guardadas as devidas proporções, situações muito semelhantes a essa que você descreveu, é claro, guardadas as proporções, né? O casal Exato. que vai ter de vender a filha porque não tem dinheiro para o dote e tal, e o Nicolau salva a situação deixando lá uma tigela com um pote com moedas de ouro. Inspirado nisso, William, e olhando para esse país que nesses últimos anos, nesses últimos 5 anos, tem sofrido tanto e agora padece de fome e padece de miséria e de desemprego, o que o Papai Natal, aí, inspirado no Nicolau, deveria de fato estar fazendo e o que a gente deveria estar fazendo inspirado no irmão Nicolau? Porque o atual Papai Noel lembra mais o Papai Noel do Aldemar, que é um poeta, escritor nordestino, que vai fazer um texto excepcional, fazendo uma crítica, né, a esse momento que vivemos, que de fato é um período de consumismo, e ele faz uma crítica extraordinária, dizendo, inclusive, que ele não gosta do Papai Noel porque ele vende ilusões da burguesia. E, de fato, nós deveríamos estar, nesse momento, seguindo e trilhando os passos de Jesus, seguindo os passos de Nicolau, esse espaço, o passo da caridade, né? Mas, infelizmente, Ari, o que a gente percebe é que estão criminalizando até a caridade. Inclusive, irmãos nossos estão fazendo isso. Por causa de uma visão política, estão criminalizando a caridade. Ao invés de vivermos esse momento, lembrarmos o Natal, esse momento em que o grande, maior e único e mais importante, definitivo e presente foi dado de graça, nós deveríamos estar, nesse momento, nos apegando a isso, observando isso tudo que acontece. Por que nós também não podemos estar também doando de graça o pouco que temos? Por que temos que criminalizar a caridade por causa de uma visão política?
por que a visão política que nós, como cristãos, estamos abraçando é uma visão política que tem como um mote ideológico a palavra meritocracia, se nós servimos ao Deus da graça. Precisamos nos aperceber disso. A gente precisa começar a ter alguns pensamentos críticos. Precisamos ter Você está falando daquele... a respeito disso. Você está falando daquele irmão que disse que viveu entre os pedintes e que, na verdade, era só maracutaia, que os pedintes, de fato, criaram um esquema falso de necessidade, né? Eu sei de quem você está falando, é um garoto inconsequente. Mas o grande fato é que nós estamos realmente numa situação grave, né? Nós estamos vivendo uma situação de fome, né? Muito grande, uma situação de fome como a gente já não vivia há muito tempo, porque a gente conseguiu, no governo popular, a gente conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome e agora voltamos, né? E voltamos muito pior, né? E não só a questão da fome, mas a questão também da perda das moradias, né? Um bocado de gente sendo despejada, morando em situação de rua. Nós estamos assistindo um verdadeiro crime social aqui no país e é como você está falando, né? Quer dizer, a gente devia estar transformando o Natal agora no Natal do irmão Nicolau, né? O Natal de doação, de vamos nos responsabilizar, vamos ser solidários, porque Cristo é aquele que vem para salvar a humanidade, inclusive salvar a humanidade da sua frieza, do seu egocentrismo, do seu exclusivismo e do seu capitalismo, né? Dessa coisa do consumo, dessa coisa de gastar dinheiro e da gula também, né, William? Principalmente nessa fase de fome, assim, chega a ser cruel, né? Chega a ser cruel essa coisa do incentivo à gula, etc. Como é que você vê esse quadro, né, nesse Natal marcado por uma luta angustiante pela sobrevivência aqui no nosso país? Nós precisamos resgatar realmente a pessoa de Jesus Cristo. Esse maior símbolo e o motivo do Natal. Porque não há possibilidade nenhuma de ter um Feliz Natal diante de tudo que nós estamos vivendo. Esse Natal de consumo, como você colocou ali muito bem, essa ânsia pelo consumo, o pecado da glutonaria, né, sendo motivado como se há pessoas que não têm o básico para comer. Como? Isso é um absurdo. Por isso precisamos nos lembrar de Jesus de Nazaré, que nasceu numa manjedoura, numa noite extraordinária, na pequena Belém, dentro de um estábulo, numa manjedoura. Tinha algo dentro daquele estábulo que era maior do que todo o universo. Aquilo que é maior do que todo o universo estava dentro de um estábulo, numa manjedoura. E nós, seres totalmente finitos, nós, seres totalmente dependentes, queremos fazer o quê? Contar que vantagem? Quer celebrar a si mesmo, olhar para o próprio umbigo? Não pode ter um pensamento tão mesquinho, tão minimalista. É complicado ali, nesse momento que nós vivemos, ter pessoas que conseguem pensar apenas em si mesmo, no próprio bolso, diante de uma realidade tão difícil que o nosso povo vive. É muito difícil. E a gente precisa, urgentemente, nós como cristãos precisamos incentivar, fomentar novamente, relembrar esses símbolos natalinos e lembrar que o Natal
é momento de doação, momento de caridade, momento de solidariedade. Precisamos reverter esse quadro o mais rápido possível e, de maneira nenhuma, apoiar atitudes políticas e ambientes que venham estimular esse tipo de coisa. É verdade. Nós temos um Natal hoje marcado, né, por uma história recente de perdas, né? Nós perdemos mais de 600 mil pessoas para o Covid, para a pandemia, perdemos por irresponsabilidade governamental e tudo que a gente já sabe em relação à ineficiência do governo federal, inclusive do que a gente pode chamar de política de morte, né? E não bastasse isso, o governo também nos levou a uma derrocada econômica como a gente nunca viu, né? Um nível de desemprego altíssimo, inflação altíssima, tudo caro, a comida cara, ninguém tem dinheiro para comprar comida. Então, a gente devia agora se lembrar daqueles que não têm lugar, né? Como Jesus. Jesus não teve lugar, teve de nascer ali na manjedoura, no estábulo, como você falou, no curral, e deitar no lugar onde os animais comiam, porque não tinha lugar para ele. Então agora a gente tem de lembrar, se a gente quer mesmo celebrar o Natal nessa situação que nós estamos vivendo, a gente tem de se lembrar daqueles que não têm lugar, daqueles que não têm mais teto, daqueles que não têm mais comida, daqueles que estão sem esperança. Agora é hora da solidariedade. Há muitas campanhas de solidariedade em curso. Por exemplo, tem gente com fome dá de comer e outras. E eu acho que, seguindo essa sua lógica, a melhor coisa que a gente pode fazer agora, se a gente quer celebrar o Natal, primeiro é partilhar, né? Tem nada pior do que você se trancar em si mesmo ou a sua família se trancar em si mesma e não compartilhar, não partilhar com ninguém, porque o Natal é comunitário, né, William? O Natal é encontrar amigos, encontrar queridos e também é um esforço comunitário para ajudar todo mundo, para abençoar todo mundo. O que você pode dizer sobre isso, William? É uma oposição, né, total a esse ambiente individualista que está sendo pregado e provocado, né, nesse nosso contexto social. Estamos sendo muito provocados ao individualismo. E o Evangelho, a pessoa de Jesus, vem nos mostrar algo completamente diferente, que são ações comunitárias, é um tratamento comunitário, é um ambiente que se olha além do próprio umbigo, é um ambiente que vai se olhar, é um todo, é a história dos olhos bons e os olhos maus que Jesus tanto relembrou a gente lá no Sermão do Monte. Aquele olhar que você tem que ter para os outros, não para si mesmo. É aquela história que você mesmo conta, Nery. Não, de maneira nenhuma podemos ser aquele, ou relembrar aquele ser que num lugar, num ambiente onde todos diziam nós, ele disse eu. Foi um ego absoluto. E é isso que está sendo provocado. Se está sendo provocado, o que a gente pode compreender e entender que a origem é uma só, é a mesma. É da antiga serpente. É ele, o diabo, que disse eu, no ambiente que todos diziam nós. Se está sendo provocado, meu irmão, minha irmã, tome cuidado. A origem é uma só. Nesse ambiente, se você não consegue dizer nós, se você não consegue ter um olhar comunitário, tenha cuidado. Vigiem os seus passos. Porque o Cristo, ele pertence à Trindade. O nosso Deus, ele é uma comunidade, é Pai, Filho e Espírito Santo. É a comunidade divina. Então não existe a menor possibilidade de nós permitirmos que a individualidade sobressaia entre nós. Devemos promover e fomentar sempre um olhar, um ambiente comunitário, em que o outro seja um semelhante e não um adversário. É isso mesmo.
Quer dizer, então, que as meninas maravilhosas não fizeram cartinha para Papai Noel nenhum, né? Elas estão engajadas nesse espírito cristão, que é o espírito da doação, da misericórdia, da bondade, do amor, da partilha. Gente, a partilha é a palavra-chave no Natal. Partilha. Olhar De, para o lado, pelo amor de Deus. de Olhar para o vez em lado. quando a gente de vez em quando a gente tem que lembrar algumas coisas que elas, a gente tem que doar, e às vezes vem alguns sentimentos, tipo, eu tenho que abrir o espaço, porque se eu doar, eu vou receber, né? Calma aí, mas a sua motivação está sendo qual? É isso mesmo. Porque você vê como é que é, a gente fica aí trabalhando com os filhos, eu com os netos, né? E a gente está competindo de forma desonesta, né? Com o sistema capitalista, que é um sistema desonesto, mentiroso e que provoca acumulação, que vê a partilha como tentador, que vê a partilha como perda, né? E não como ganho, porque a partilha é um grande ganho, né, William? Você ganha a mesma disposição de Deus, né? Que é a disposição de doar. E você ganha amigos e os amigos ganham você, né? O que você poderia dizer para os irmãos e irmãs nesse Natal? A gente tem, em termos de partilha, né? Nós temos aí, eu disse, a própria movimentos, a própria frente de evangélicos, né? Você pode entrar lá na frente de evangélicos, a gente faz parte do movimento que tem gente com fome e dá de comer, que a Coalizão Negra por Direitos está levando a cabo. O que você sugere, William? O que os irmãos e irmãs que estão nos vendo e que nos prestigiaram esse ano todo poderiam fazer no Natal para imitar Deus, que doou o seu filho, e o Nicolau, que entendeu que quem recebeu Cristo tem de doar também? Infelizmente, hoje, não é difícil você achar alguém que precisa. Infelizmente. É você abrir a sua porta, você chegar à sua rua, você, infelizmente, dificilmente você não vai se deparar com alguém que necessita de alguma coisa. Então, quando você se deparar com essa pessoa, quando você se deparar, primeiro, quando você se deparar, por exemplo, com a figura do Papai Noel, quando você se deparar com a figura, o desenho do Papai Noel, lembre-se disso. É uma mensagem da Trindade dizendo, olha, seja generoso, seja caridoso. Quando você reparar, olhar na sua própria casa ou nos ambientes, por exemplo, a árvore de Natal, é para você lembrar que a árvore de Natal é um símbolo que o São Bonifácio vai trazer para a gente para lembrar que nenhuma criança pode morrer. O pinheiro de Natal, a árvore de Natal, é para lembrarmos que não pode haver infanticídio. Então, quando você lembrar desses símbolos, olhar para esses símbolos, seja caridoso. Lembre-se que nenhuma vida pode ser perdida. Que o Deus da vida veio em benefício de todos. Que Ele ama a todos. Que Jesus veio salvar a todos. E o grego ali é um só, é todos. É todos sem exceção. É todos sem exceção. Ele nasceu para corrigir todos os erros, para perdoar os nossos pecados. Nasceu para eliminar a angústia, para eliminar o pesar, para eliminar a depressão, o medo. Jesus nasceu para dar vida, e vida em abundância. Então, quando você encontrar com outra pessoa, que você seja o próximo dela. E que você não venha ajudar de acordo com aquilo que você pode, mas de acordo com aquilo que aquela pessoa necessita. Pois isso que é o Natal, isso que é o Evangelho, isso verdadeiramente é se fazer como Jesus. Jesus é aquilo que nós mais necessitávamos, né, Eli?
Exatamente. Ele é o grande presente, ele é que traz vida e vida e abundância. E muito bonito esse símbolo que você chama do Bonifácio, do São Bonifácio, né? Que Exato. escolhe o pinheiro, porque o pinheiro não morre no inverno, para deixar claro que a vida tem de ser mantida e principalmente a vida das crianças. Isso significa acabar com esse sistema de injustiça e esse sistema de exploração e esse sistema de acumulação e esse sistema de destruição da economia popular. Então, ouça o William. Aproveita que o William está vestido de vermelho e está nos lembrando do irmão Nicolau, e vista-se também de vermelho para imitar o Nicolau e presentear com vida, com víveres, com bondade, todos aqueles que estão precisando de ajuda. É Natal, Jesus nasceu, é hora de doar, e isso é comigo e com você, daqui para frente.